Oi, gente, eu sou Cami Bonzani e eu vou dar uma explicação que eu vou tentar ser breve, né? Eu tenho Mercúrio em Gêmeos, então tenho que tomar cuidado que eu começo a falar, eu falo muito. Mas eu vou tentar dar uma explicação, né, por causa do comentário de uma seguidora, da transição da torre para a estrela, para a lua, para o sol. Então, a primeira coisa que precisa entender é que o tarô, ele é sobre o caminho da verdade. E o caminho da verdade tem a ver com você retornar a si mesmo, ao seu eu verdadeiro, né, a sua natureza puramente divina, ou a sua natureza pura, né, aquilo que você é em verdade. E para você retornar a você mesmo, você passa, vamos dizer assim, por um processo de purificação da mente, porque a sua mente ela foi contaminada, tá? Então, eu vou tentar explicar. A sua alma divina, ela é perfeita em si. Por quê? Porque ela é uma expressão do próprio Deus, ou uma expressão individualizada da fonte divina. Isso quando a alma é divina. Então, ela é uma expressão do próprio Deus, ou uma expressão de amor. Então, ela é perfeita em si, pura em si. Se você fosse plenamente o que você é, né, você não agiria de acordo com os valores, os preceitos, as ideias, os conceitos mundanos, enfim, né, as ideias do mundo, os valores externos, tudo mais. Mas você teve a sua mente contaminada, porque então, como eu disse, né, a sua alma não pode ser contaminada. O que pode ser contaminado é a sua mente. E a sua mente é contaminada, né, através de como se fosse um tipo de programação, onde é implantado desde o seu inconsciente, principalmente no seu inconsciente, N crenças, ideias e valores que vão projetar o seu ego, e aí você vai começar a agir de acordo com o ego, como se você fosse essa pessoa e como se você tivesse que atender a esses valores. Então você vai passar por um processo de purificação da sua mente. E para você retornar à verdade que você é, ou seja, a sua alma pura divina, para que você possa ser verdade e ser em plenitude. Então, primeira coisa, entender isso. O tarô é sobre o caminho da verdade. Né, me deixa até um pouco triste e frustrada quando eu vejo pessoas falando, né, pessoas que ensinam, né, o tarô falando como se fosse assim uma coisa muito mundana, como se fosse muito superficial, associando as cartas como se a um olhar, né, muito superficial sobre o tarô, que encaixando o tarô, né, só no funcionamento do mundo, né, e não entendendo que o próprio mundo ele é manifestação da mentalidade coletiva, né? Mas enfim, primeiro essa explicação. Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Você age principalmente por causa dessa programação que você recebeu de crenças e tudo mais, e o ego, você age fundamentada ou baseada, né, a pessoa age fundamentada, baseada nessas crenças, nesses valores que estão enraizados, cristalizados no inconsciente profundo, né, e valores assim comuns à sociedade que a pessoa entende como se fossem valores reais e que ela tem que corresponder e tudo mais, e que como a maioria não está consciente, a maioria endossa e alimenta esses valores, né, e segue, e uma leva a outra, vamos dizer assim, né, tipo um passa para o outro aquilo, né, um repassa para o outro, todo mundo vai seguindo. Então, quando você tem a torre, você tem uma estrutura falsa na qual a pessoa está se apoiando. Essa estrutura, ela é principalmente mental. Ela tem a ver principalmente com todos esses valores e tudo mais que eu falei que estão no seu inconsciente, que são os valores enganosos, valores do ego, e que eu costumo chamar até, né, de ilusão de ótica do diabo, né? E aí o que acontece? Quando a torre desmorona,
é porque ela tem uma base falsa, que é uma base de mentira. Então, assim, essa torre, ela não vai acontecer uma vez só na vida da pessoa, ela pode acontecer várias vezes e em vários níveis. Por quê? Porque a torre sempre vai acontecer e ela sempre vai se repetir e pode ser em várias áreas da vida, enquanto se estiver edificando uma estrutura em cima de uma base falsa. Então, é como se enquanto você não trabalhar nas estruturas, enquanto você não trabalhar na base, você vai continuar agindo errado. Então, é como se você sempre partir de uma premissa errada ou de um entendimento errado, você sempre vai por um caminho errado. Enquanto você partir do ego, você vai pelo caminho do ego. É como se fosse isso. Mas vamos dizer que numa determinada situação, essa torre foi abalada, veio uma verdade para destruir essa torre. Então, a torre só aconteceu porque a sua mente foi programada de mentira e você edificou algo, e esse algo pode ser toda uma experiência de vida, pode ser uma coisa, vamos dizer assim, que você veio durante muito tempo agindo baseado naquilo. E a sua vida foi delineada, foi moldada a partir daquela crença ou daquelas crenças. E aí você construiu essa torre e você estava se apoiando nela como se esses valores fundamentais que estavam fundamentando, né, ou dando sustentação para essa torre na sua mente, ou seja, os valores que você tem na sua mente, ou que você tinha, né, como fundamentais, que deram a sustentação para essa torre. Esses valores que fizeram com que fosse construída essa torre de mentira. Como ela é de mentira e os frutos dela é mentira, necessariamente uma hora ela vai ruir, uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar problema. Seja na sua vida ou até em próximas gerações, em gerações futuras, assim como está acontecendo ainda, né? Seja visto a partir de um ponto individual ou de um ponto coletivo. Aí o que vai acontecer? Essa torre vai ruir, vai dar ruim. Mas vamos pegar a situação de uma pessoa, né? Então você tem uma determinada pessoa numa situação. Pode ser que isso aconteça de uma forma mais simples? Pode ser que aconteça de uma forma que você tira a torre, por exemplo, a pessoa está passando por um divórcio. E pode ser que ela não vá para a carta da estrela ainda na sequência. Pode ser que ela continue na torre e ela vai passar a torre de novo, porque, que nem eu falei, ela continua se baseando na mentira. Só que se você está querendo entender, né, o caminho do tarô, porque aí aqui a gente vai da torre para a estrela, para a lua, para o sol. Aí você tem que entender, então, do que está falando o tarô, né, em profundidade. E aí o que acontece? Então você tem uma pessoa que ela edificou uma torre, né, que vamos dizer que foi um comportamento, foi toda uma vida sobre essas crenças falsas. Quando ela viu... E o que acontece? Essas crenças dela são os referenciais mentais que ela tem. Então, esses são os referenciais mentais. Então, vou tentar dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa, ela acredita que ela tem que casar, porque ela acha que o casamento é sagrado e é santo e que Deus quer que ela case e que ela tem que casar. Então, ela tinha essa crença. Aí ela casou baseado na crença. Ou seja, ela não casou baseado na vontade verdadeira da alma, ela casou baseado na crença. E aí ela ficou ali porque ela achava que tinha que ficar casada, mesmo sofrendo, pá. Aí vamos dizer que veio alguma situação e ela pegou e ela viu que o casamento só gerou sofrimento para ela, né? E ela foi lá para Deus abençoar o casamento, mas por que será que Deus não abençoou? Porque ela só sofreu no casamento e ela ficou muito tempo casada por causa que os padres ou os pastores ou sei lá quem falava que ela tinha que ficar casada, que ela tinha que lutar pelo casamento, não sei o que lá. Aí ela ficou casada. Aí ela foi sofrendo, até que chegou uma hora que ela não aguentou mais. Vamos supor que ela não aguentou mais, ou sei lá, até como a torre fala de decepção, né? Pegou o marido traindo, aí largou. Enfim, teve toda uma situação terrível na torre. Mas aí, quando ela foi para a estrela, e aí o principal da torre, quando destruiu a torre, imagina que, devido a essa situação toda que ela viveu, foi destruída a crença dela. Então, não só porque ela passou pelo divórcio e tudo mais, mas ela enxergou algo. Ela pegou e falou assim, aquela crença que fundamentava, né, vamos dizer, o casamento. Eu tinha que ficar casada, eu achava que eu tinha que casar porque Deus queria que eu casasse, porque está escrito na Bíblia, porque está escrito não sei onde, porque não sei quem falou. E aí, de repente, ela pega e fala assim, que aquela crença, que era o referencial mental dela,
porque se ela estivesse se apoiando na alma, ela não seguiria referenciais mentais. Aquela crença que era o referencial mental, ela provocou essa torre e que provocou o sofrimento dela. Aí, que nem eu falei, se ela continuar com a crença, ela vai fazer de novo. Que ela vai falar, quando ela conhecer alguém, ela vai falar, eu tenho que casar, não sei o que, não sei o que. E se ela não casar, e ela vai achar melhor ela não ficar com ninguém, porque senão ela vai estar pecando também, porque o certo era ela casar. Ela vai continuar, vamos dizer assim, sofrendo e se apoiando numa base falsa. Mas se ela pegar, e aí isso é uma questão de consciência, a consciência vai no processo da própria pessoa. Aí ela pega e fala assim, se ela pegar e falar assim, né, ela parar de se apoiar nesse referencial mental, e ela pegar e falar, na verdade, eu casei por causa que a igreja que disse que eu tinha que casar. Na verdade, eu não queria casar. Na verdade, eu fiz isso porque eu achava que era certo, ou que Deus ia ficar triste, ou não sei o que, não sei o que. Aí, o que ela tá fazendo? Aí ela veio para a estrela. A estrela é a carta da honestidade. Então, assim, veja uma diferença entre estrela e sol, que sol é a verdade, estrela é honestidade. Estrela, ela é verdade no sentido de que você está sendo verdadeiro consigo mesmo, e você está como se estivesse se olhando no espelho. Por exemplo, quando ela baixa essa moça aqui da carta da estrela, né? Aqui no rio, é como se ela conseguisse se enxergar no rio. É como se a pessoa estivesse se olhando no espelho e a partir disso ela fosse desaguar as emoções dela e os sentimentos verdadeiros. E aí vai acontecer o quê? A purificação e a limpeza. Por quê? Porque eu estou sendo honesta, eu estou falando, mas eu estou dando esse exemplo do casamento, né? Isso serve para N situações, né? Assim como o tarô serve para N situações. Mas assim, na estrela, vai ser o momento da honestidade. Então, a pessoa vai pegar e vai falar, na verdade, eu não queria casar. Eu não queria nem casar com essa pessoa. Tô dando um exemplo. Eu casei porque meu pai e minha mãe falou, ou porque a igreja falou, ou o pastor falou, ou porque estava na Bíblia, ou porque não sei o quê. E só gerou sofrimento. Então, ela vai ser honesta sobre o que ela quer, sobre a vontade verdadeira dela, e ela está se despindo, por isso a estrela está nua, e aqui também a nudez representa a verdade nesse sentido, né? De você estar sendo verdadeiro, de você estar sendo honesto. Ela está se despindo na estrela dos referenciais mentais. Então é como se eu pegasse esses valores da torre e falasse, eu vi que isso aqui está errado, eu vi que isso aqui não serve, eu vi que isso aqui é valor externo, eu vi que isso aqui é mental. Quando ela chegou nessa consciência, ela chegou na estrela. E existe esperança por quê? Porque existe esperança quando eu sigo o caminho da minha alma. A esperança verdadeira só existe quando eu sigo o caminho da minha alma, porque senão a esperança é enganosa e a esperança é mentirosa. Então a esperança está acontecendo na estrela, por quê? Porque ela começou a ser honesta e a dizer o que ela verdadeiramente sente e o que ela verdadeiramente quer. Então quando ela for verdadeira consigo mesma e falar, na verdade o que eu quero é isso, né? Isso pode ser para N coisas. Vamos supor que na torre o pai e a mãe sempre falou para o filho que ele tinha que ser advogado. E ele foi lá, fez a faculdade, foi ser advogado e tal, e era infeliz, não aguentava mais o trabalho, não sei o que, um monte de coisa, torre. Aí quando ele chegou na estrela, ele falou, quer saber o que eu quero mesmo? E às vezes ele foi ser advogado ou médico, sei lá, porque tinha algum status. E aí ele chegou na estrela, na simplicidade e na honestidade da estrela e falou assim, na verdade eu não queria ser médico, na verdade eu não queria ser advogado, na verdade eu queria ser, sei lá, confeiteiro, na verdade eu queria ser um negócio cabeleireiro, que o pessoal talvez não dê o mesmo valor que ser médico, que talvez homem, vamos supor se fosse um homem, né, até sofra preconceito por fazer, mas na verdade eu queria ser isso aqui. E esse é o momento da honestidade. E aí existe esperança. Por quê? Porque existe esperança para a verdadeira felicidade, para a plenitude de vida, quando eu sigo o caminho da minha alma. Então, essa esperança da estrela é porque agora eu estou olhando para a minha alma. Eu estou vendo o que minha alma está falando, e aí eu estou seguindo o referencial da minha alma. Eu estou seguindo a minha vontade verdadeira. Eu estou parando para olhar para ela
E para dizer, na verdade, esse aqui é o caminho. E por isso que é orientação, e por isso que são os sonhos. Porque são os sonhos da alma. E porque os sonhos da alma é a sua orientação. São o que orienta a alma. Os sonhos dela é o que orienta ela. É isso que eu quero. É para cá que eu quero ir. É isso que eu quero para minha vida. Como que se a alma estivesse falando, né? E aí, por isso tem esperança. Porque quando você ouvir a voz da sua alma, aí você entrou no caminho da esperança. No caminho da luz, no caminho da verdade. Você entrou no caminho, né? Aqui na estrela. Que primeiro você fez esse, vamos dizer assim, esse trabalho de ser honesta. Na verdade é isso que eu quero, papapá. Na verdade é isso que eu sou, na verdade é isso que eu sinto. E aí você começou a seguir, então, a orientação da sua alma. Mas o que acontece? Quando você se desfez, né, se despiu desses valores da torre, porque você viu que eles eram valores falsos, valores do ego, valores externos, referenciais externos, que não era da sua alma, que era o que todo mundo tinha falado e você estava se apoiando naquilo e tudo mais. Mas quando você se despiu disso, o que aconteceu? Você ficou sem referenciais mentais. Você não tem referenciais. Então você saiu da torre, chegou na estrela, foi honesta, conseguiu, vamos dizer que a luz da orientação, porque você parou para olhar para sua alma e ouvir a sua alma, e ser muito honesta consigo mesmo e dizer, não, na verdade eu quero isso, então você tem uma referência. Porque você fala, esse é o caminho da minha alma. Só que agora você vai chegar na lua. Por quê? Primeiro eu fui honesta. Aí eu falei, os valores da torre não servem. O caminho é o caminho da minha alma. Só que quando eu entrei no caminho da minha alma, eu ainda vou começar esse caminho, que é a orientação aqui da estrela, mas eu não tenho referenciais mentais. Então, para onde que eu fui? Para a lua. Como eu costumo falar, a lua é o princípio da iluminação, porque o princípio da iluminação é ver que está no escuro, que nem tem uma palavra, né, no Novo Testamento que fala assim, veja se a luz que há em ti de fato é luz, porque se não for, quão densas trevas serão. Então você está nas densas trevas quando você nem sabe que está no escuro. Quando você está na torre, antes da torre ser atingida pelo raio, que até o diabo, por exemplo, que o fundo do diabo é bem escuro, né? Que é a carta antes da torre, você está nas densas trevas, no diabo. Você está dominado, escravizado e você nem sabe. Na torre você vai ser liberto. Agora, quando você vê que está no escuro, esse é o princípio da iluminação. E a lua é quando você viu que estava no escuro. Na verdade, você viu já na estrela que você estava com os referenciais errados. E você foi para o referencial certo, que é a sua alma. Só que aí você entrou no caminho da lua, por quê? Porque agora você vai passar pelo processo, né? Ou pelo caminho para chegar na verdade. Então é como se eu falasse assim, na estrela, eu sei que o caminho é a minha alma, eu sei que eu devo seguir a minha alma, só que você ainda não chegou nela, você vai chegar nela no sol, e até você chegar nela você vai passar pela lua, e como você perdeu seus referenciais mentais, você não tem referência. Então, na lua, é como se fosse um caminho escuro, é um caminho sem referência. Eu costumava me apoiar nos referenciais mentais. Eu costumava me apoiar naquilo que o meu pai e minha mãe me ensinou, ou naquilo que a igreja me ensinou, ou aquilo que a minha religião me ensinou toda a vida, ou aquilo que a sociedade toda vive falando e está falando toda hora que está certo. Eu fui crescendo e eu nem percebi que eu estava aprisionada pelo sistema do diabo, né, que está na carta do diabo. E eu passei a vida inteira fazendo coisas, achando que era eu, e achando que era o que eu deveria fazer. De repente eu perdi tudo isso e falei, não, nada disso aqui tá certo, eu vou no caminho da minha alma. Só que eu nem sei direito como ouvir a minha alma, eu nem sei direito como que é o caminho da minha alma. Por quê? Porque a minha mente foi contaminada e eu não fui ensinada, eu não conheço esse caminho, né? É que nem aquela coisa, você vai conhecer o caminho passando por ele. Então, na lua, você está no caminho escuro, não tem referenciais mentais, você sabe que tudo que tinha na sua mente está errado e você não pode se apoiar naqueles referenciais, então você não tem referência, é como caminhar no escuro mesmo, sem referência, você vai meio que apalpando. Por isso que na lua, você tem que sentir, e só que esse sentir, ele ainda está obscuro para você, porque quando você sente, você não sabe se é real ou não. É como se eu falasse assim, eu não sei, os referenciais da mente estão errados, mas eu não sei o que é referência. E quando eu sinto uma coisa, eu não sei se é a minha mente ou o meu ego. Então é como no princípio do caminho da purificação, você não vai ter um discernimento claro sobre o que é a sua alma, sobre o que é o seu ego, ou você teve uma sensação, você falou, e agora, será que é tal coisa? Será que não é? Que é todo esse engano da lua. Muita coisa vai parecer bonita, e aí depois você vai falar, e agora? Eu não sei mais
mais se é bonito ou não, porque eu tinha acreditado lá no, sei lá, no fulano, ou não sei quem parecia tão legal, ou não sei quem parecia que estava falando tão certo e eu acreditei, mas de repente eu vi que era mentira. Ou seja, você chegou nesse ponto que você não tem mais... Você não sabe mais o que é o que, você perdeu o referencial, aquilo que você achava que era, não era. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que passar pelo caminho da lua e sentir. E você vai ter que aprender a sentir. É como se você estivesse começando a engatinhar, né? Nessa nova forma de viver e de ter a experiência, né, da vida ou da existência, que é de começar a se conectar com você mesmo, e você ainda está um tanto distante de si, e porque está um tanto distante de si, não ouve com clareza a sua própria voz, ou a voz da sua alma, que tem até aqui a lua, né, como se ela estivesse tampando o sol, né? É como se você ainda estivesse dentro do seu inconsciente. Então, é como se o seu inconsciente, ou seja, as sombras, ele ainda estivesse guardando você, que é o sol, né? Ele tivesse, de certo, você estivesse nas sombras do sol, ou você estivesse oculta, né, no sol. Aliás, nas sombras da lua, né? O seu sol o sol que você está oculto pela sombra da lua, que é o inconsciente. Por quê? Porque você está lá dentro. Você ainda vai ter que se acessar, e você não pode se acessar pelos referenciais mentais. Você tem que se acessar pelo sentir, que é o caso da lua, por exemplo, que é uma carta totalmente emocional, né? Sensível, de sensibilidade, de intuição. É assim que você vai se acessar. E aí, depois que você passar pelo caminho, conforme, né, você vai passar por todo esse caminho da lua, né, no escuro, e como você está no escuro, você está insegura, você está com medo, porque você não sabe o que é o que, não sabe, tipo, a sua orientação não está clara, então você não sabe exatamente que caminho seguir, e, enfim, nisso vai vir N dúvidas, N inseguranças, né, vão chegar para você e falar que você tem que fazer uma coisa de novo, e você não vai saber se você tem que fazer ou não, porque você não sabe se você tem que ouvir a pessoa, se aquilo... Ou se está errado o que você está fazendo, se você tem que... Não, eu tenho que ouvir a minha alma, mas será que é isso que a minha alma está falando? Ou será que eu tinha que fazer o que a pessoa está falando? Né? Então, isso, eu estou tentando dar uns exemplos práticos assim, mas pode acontecer em N situações. Né? Poderia ser, sei lá, um relacionamento que a pessoa terminou e alguém chega e fala para ela, não, você tem que voltar com fulano. E ela fala, agora, eu não sei se eu tenho que voltar mesmo. Será que é para eu voltar? Será que está errado se eu não voltar? Ou alguém fala, a pessoa quer ser artista. Não, você não tem que ser artista, você tem que arrumar um emprego, porque você não vai conseguir ser artista. Aí a pessoa fica com medo, né? Será que a pessoa está certa? Eu tenho que fazer o que ela está falando? Será que está certo eu tentar ser artista? Será que é o caminho da minha alma? Será que não é? Então, assim, N situações, né, que vai acontecer. Vai começar a emergir da lua, inseguranças e tudo mais, e muita coisa que estava guardada no seu inconsciente vai começar a emergir e tudo mais. Mas necessariamente pela lua, pelo caminho da lua, né, que é onde você viu que está no escuro, e onde você vai começar a sentir, e vai começar a conectar a sua alma, e vai começar a trazer à luz o que está no seu inconsciente, você vai chegar no sol. Que aí você vai chegar na verdade, que é no seu ser divino, né, e na sua linguagem individual divina. E aí você vai ter clareza sobre o quê? Sobre você, sobre a sua alma, sobre a sua verdadeira vontade, sobre quem você é e sobre o seu caminho. Então, isso dentro do caminho do tarô, né? Lógico que pode sair o sol numa situação bem mais simples, né? Tipo, a pessoa tá tendo clareza de pensamento, sei lá, no trabalho dela, em relação a como ela deve agir, ou em relação a alguém, enfim, pode sair várias coisas, né? Mas dentro do caminho aqui, né, pegando essa transição da torre para o sol, seria mais ou menos isso, né? Eu não sei se eu consegui explicar direito. Mas, enfim, essa explicação. Muito obrigada pela atenção. Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.